esta nova série de mensagens. Hoje penúltima da série, semana que vem será a última mensagem. E na semana que vem eu prego o último sermão domingo de manhã. Sobre esse tema, já que à noite teremos a nossa apresentação, Canções de Natal. Mas temos conversado aqui sobre atitude. E pensando aqui em atitude como sendo aquele padrões de pensamento que nos levam a determinados comportamentos. Atitude como sendo um comportamento habitual em nossa vida, maneira como nós nos comportamos. E temos orado: Senhor, muda a minha atitude, muda a minha forma de pensar, arraigada, esse hábito, muda o meu comportamento, a minha forma de agir e de reagir. E nós temos sido muito abençoados nessa jornada, olhando para trás, para a história do povo de Israel, da peregrinação do povo de Israel no deserto. Aqueles 2 primeiros anos e depois os outros 38 anos em que o povo viveu no deserto até entrar na terra prometida. E aí, nessa história, o que nós estamos vendo? O apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, fala que tudo que está registrado nas Escrituras foi escrito como exemplo e para nos advertir. E aí nós estamos estudando como Paulo diz lá aos Coríntios que o povo de Israel desfrutou de inúmeras bênçãos e milagres de Deus. Por exemplo, a abertura do Mar Vermelho, a proteção do sol por meio da nuvem que os protegia durante a caminhada no deserto, o alimento, maná e a água, que a Bíblia fala que é até um alimento espiritual, porque era uma provisão extraordinária, miraculosa no deserto, alimentar cerca de 2 milhões de pessoas, porque só homens eram 600 mil. Então, tanto água quanto alimento para 2 milhões de pessoas. Mesmo assim, este povo que tinha Moisés, o homem manso e sábio como líder, que passaram pelo Mar Vermelho, que tinham a proteção de Deus durante o dia e durante a noite, tinham todo o alimento necessário. Mesmo assim, diz o texto que esse povo era um povo de quem Deus não se agradou. O texto diz: mas Deus não se agradou da maior parte deles, e por isso seus corpos ficaram prostrados no deserto. Por que Deus não se agradou? Porque diz o texto bíblico que este povo começou a cobiçar coisas más. E ele diz assim, Paulo diz: tudo aconteceu como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Em outras palavras, eles estavam insatisfeitos com o que Deus dava e queriam outra coisa. Lembra quando pediram carne? Cansaram do maná, e Deus falou: vocês querem carne? Tá bom, não vai ser só um dia não, nem 2, 30 dias. Mas eles reclamavam da direção de Deus, cobiçavam o que Deus não queria lhes dar. E aí, nós vemos nesse povo, o povo de Israel, a vida deles no deserto foi marcada por murmuração, por ingratidão, por insatisfação, por crítica e por rebeldia. Olha só, queridos. Um povo que tinha a bênção de Deus, passou pelo Mar Vermelho, Deus os sustentou, Deus os guardou, e mesmo assim o que nós vemos nesse povo o tempo todo é ingratidão, é murmuração, é insatisfação, é crítica, é cobiça e é rebeldia. E aí, por que Paulo fala que foi escrito como exemplo? Porque nós somos humanos como aqueles eram humanos, e nós tendemos às mesmas coisas. Você já passou por alguns mares vermelhos na sua vida. Deus já abriu o mar na sua vida. Deus tem cuidado da sua vida. E muitas vezes a nossa resposta, em muitos sentidos, é semelhante à do povo de Israel. E diz a Bíblia que Deus não se agradou deles. Então Paulo fala assim: nós podemos aprender com o erro deles. Nós não precisamos repetir os erros deles. Como é que eles se comportaram? E quais foram as consequências? E nós estamos estudando aqui então que tudo isso foi escrito como exemplo para advertência para nós, dizendo: não façam o mesmo, que você sabe qual é o resultado. Eles ficaram prostrados no deserto, morreram, exceto, queridos, vejam só, vocês sabem que só entraram na terra prometida de 20 anos para baixo,
e Josué e Calebe. Os outros morreram no deserto. Morreram no deserto porque murmuraram, cobiçaram, reclamaram, foram rebeldes, foram submissos, viveram desagradando ao Senhor. Então, foi escrito como advertência para nós. Então, nós estamos caminhando aqui e vimos, Senhor, muda a minha atitude. Primeiro, substitua a minha atitude de murmuração pela atitude de gratidão. Eles murmuraram. O caminho é o caminho da gratidão. Substitua, Senhor, a atitude de cobiça, de querer aquilo que o Senhor não me deu, pela atitude de satisfação, que nada mais é do que contentamento com aquilo que o Senhor nos dá. Substitua, Senhor, a minha atitude de crítica, pela atitude de aceitação. Crítica que é de falar mal de todo mundo, de todos, o tempo todo, e dá para mim uma atitude de aceitação, de amor para com o meu irmão. Nós prosseguimos hoje e queremos conversar um pouquinho sobre substituir a atitude de dúvida pela atitude de fé. E é um dos textos mais fantásticos e que você conhece grande parte da narrativa. Quem aqui não conhece a história de 12 espias indo à terra prometida, a terra de Canaã, para conhecer aquela nação? Nós conhecemos a história dos 12 espias. O que você lembra dos 12 espias? Que esses 12 espias se dividiram em 2 grupos, certo? Um grupo de quanto? 2 e 10. Então temos aí 2 que trazem um bom relatório e 10 que de fato falam contra a terra. E eu quero ler agora Números capítulo 13, porque esse é um texto que fala em que o povo está na região do deserto de Parã, acampados em Cades Barneia, na fronteira com Canaã. Se você der uma olhadinha aqui, você vai ver, eles estão aqui nesse ponto 12. Toda a caminhada saindo do Egito, caminhando aqui, contornando o deserto, chegando até aqui, Cades Barneia. Eles estão bem próximos de Canaã. Agora é entrar na terra e correr para o abraço. É só entrar na terra. Está bem pertinho. Está bem pertinho. E agora, esse texto fala de Cades Barneia e das reações do povo, desta terra que o Senhor prometeu. Prometeu a Abraão que daria a eles essa terra, que eles deveriam agora assumir, entrar nessa terra. Essa promessa que Deus deu a Abraão, reafirmou a Moisés, dizendo assim: olha, essa terra é para vocês tomarem posse. Essa é a expressão que aparece em Deuteronômio. É para entrar e tomar posse. Deus libertou o povo do Egito para entrar na terra prometida e desfrutar. Mas sabe o que acontece? Nesse momento, ao invés deles entrarem na terra prometida, expulsar os inimigos, desfrutar das bênçãos, eles dão o primeiro sinal de falta de fé. A gente pensa, o texto aqui dá a entender que foi Deus quem mandou que Moisés escolhesse 12 espias. Nós vamos entender que foi a vontade permissiva de Deus. Porque Deuteronômio diz que a ordem de Deus foi: tome posse da terra. Mas o povo deu uma ideia para Moisés, e Moisés achou que era uma boa ideia. Falou assim: vamos mandar 12 espias para dar uma olhadinha na terra, para a gente definir estratégia militar. Do ponto de vista militar, uma boa estratégia, mas desobediência a Deus. Deus mandou tomar posse. Moisés fez uma concessão, e o que nós aprendemos aqui é que o povo duvidou da palavra de Deus. Eles queriam primeiro garantir que poderiam entrar nessa terra, e Deus deu essa permissão porque Deus queria lhes ensinar uma lição. Vocês querem fazer do modo de vocês? Farão. Mas eles aprenderam a lição. Por quê? Sempre somos desafiados, queridos, a confiar em Deus, na palavra de Deus, na vontade de Deus, do modo dele, não do nosso. Não foi assim também quando escolheram Saul para ser rei? Deus não queria um rei para Israel. Ah, vocês querem? Toma um rei. Deu no que deu. Vocês querem mandar os espias? Mandem os espias. Os espias custaram para eles mais 38 anos no deserto. Porque eles ficaram rodando, porque foi falta de fé. Não era apenas assim uma estratégia militar, era medo. Vamos ver se a gente dá conta. Deus disse que seria deles a terra. E quando Deus diz para tomar posse, é para tomar posse. Quantas vezes, queridos, nesta atitude de falta de fé, Deus nos diz para fazer algo e nós pedimos garantias.
Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Vamos imaginar. O que Abraão fez? Partiu. Imagina ele falar assim: tá bom, Deus, eu vou, mas me dá a escritura da terra que eu vou. Para onde eu vou? Não. Imagine Noé. Noé construiu a arca. Tá bom, Deus. No momento que eu senti os primeiros pinguinhos de chuva, eu começo a construir. Não, ele construiu. O fato é, queridos, que Deus é a garantia. Deus é a própria garantia. E o povo, então, teve que entender isso. Acompanhe comigo o texto de Números capítulo 13, os versículos, a partir do verso 1, vou ler vários versículos. Diz o seguinte: então o Senhor disse a Moisés: envia homens para sondar a terra de Canaã que dou aos israelitas. Enviarás um homem de cada tribo de seus pais, todos eles líderes entre os israelitas. Então Moisés os enviou do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Vamos lembrar, se você ler Deuteronômio 1, 28, Deus deu a ordem depois que o povo pediu. Todos eles eram líderes entre os israelitas. E esses são os seus nomes. E os versos 4 até 15, vem a relação dos nomes, que eu não preciso ler agora. É um de cada tribo. Estes são os nomes, diz o verso 16, dos homens que Moisés enviou para sondar a terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Verso 17, Moisés os enviou para sondar a terra de Canaã e disse-lhes: subi pelo Neguebe e atravessai as montanhas. Vede como é a terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Verso 19, vede como é a terra em que habitam, se é boa ou má, como são suas cidades, se acampamentos ou fortalezas, como é a terra, se fértil ou não, se há árvores nela ou não, e procurai colher alguns frutos dela. Aquela era a estação das primeiras uvas. Então, ao envio dos espias, a missão dos espias, porque ele diz, olha, e então eles subiram e sondaram a terra, desde o deserto de Zin até Reob, perto de Lebo-Amate. E subindo para o Neguebe, foram até Hebrom, onde viviam Aimã, Sesai, Talmai, filhos de Anak. Hebrom foi edificada há 7 anos antes de Zoã, no Egito. Depois foram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de videira com um único cacho, que 2 homens trouxeram numa vara, e trouxeram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol, por causa do cacho que os israelitas cortaram ali. Então essa primeira parte que tem o envio dos espias, a missão dos espias, mas agora tem o relatório dos espias. Verso 25. Ao fim de 40 dias, os 12 voltaram de sondar a terra. Ao chegarem, apresentaram-se a Moisés e a Arão e a toda a comunidade dos israelitas no deserto de Parã, em Cádiz. Então relataram tudo a eles e a toda a comunidade e mostraram-lhe o fruto da terra. E prestando contas a Moisés, disseram: fomos à terra a qual nos enviastes, ela de fato dá leite e mel, e este é seu fruto. Podia pôr ponto final aqui e parar. O que Deus disse sobre a terra? Ele tinha dito o que sobre a terra? Que era uma terra que manava leite e mel e que a terra tinha bons frutos. Ponto final. Foi o que Deus disse. Eles foram lá e constataram o que o Senhor disse. Contudo, o povo que habita nessa terra, o relatório vem, é poderoso. E as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os descendentes de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. E os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do rio Jordão. Deram um relatório aqui desnecessário, porque Deus disse que eles iam vencer esse povo. Deus não disse que o povo não era forte. Ele apenas disse que eles iam vencer esse povo. Mas aí começa o medo. Então Caleb, diz o verso 30, que faz parte, junto com Josué, daquele grupo de 2. Então Caleb fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: temos de subir e nos apoderar dela, dessa terra, pois com certeza conseguiremos prevalecer contra ela. Mas os homens que haviam subido com ele disseram: não conseguiremos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então depreciaram diante dos israelitas a terra que haviam sondado, a terra por onde passamos para conhecê-la. Olha o exagero que começa, gente.
Não acredite no que eles falam. Fake news. É uma terra que devora os habitantes. Olha o que o medo faz. E todos que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os nefilins, pois os descendentes de Anak procedem dos nefilins. E éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos e também aos olhos deles. Isso que é medo. Capítulo 14. Então, toda a comunidade que ouviu o relatório levantou a voz e gritou, e o povo chorou naquela noite. Espera um pouquinho, gente. 2 milhões de chorões ao mesmo tempo. É muita gente chorando. É muita gente chorando. E todos os israelitas murmuraram, especialistas em murmuração, contra Moisés e Arão. E toda a comunidade lhes disse, seria melhor. Olha só, lembram da saudade da cebola, dos pepinos, da terra do Egito? Novamente, seria melhor se tivéssemos morrido na terra do Egito. Seria melhor se tivéssemos morrido nesse deserto, porque o Senhor nos trouxe a essa terra para cairmos à espada. Nossas mulheres e nossas crianças serão capturadas. Não seria melhor voltar para o Egito? E diziam uns aos outros, escolhemos um chefe e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra, diante de toda a assembleia da comunidade dos israelitas. E Josué, diz o verso 6, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que faziam parte dos que haviam sondado a terra, rasgaram suas roupas e falaram a toda a comunidade dos israelitas, a terra por onde passamos para conhecê-la é extraordinária. Se o Senhor se agradar de nós, então nos estabelecerá nessa terra e dará para nós terra que dá leite e mel. Apenas não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, pois será comido por nós como pão. Eles estão sem defesa, e o Senhor está conosco, não os temais. Mas toda a comunidade disse que fosse apedrejado. Então, por favor, é otimista, manda apedrejar o otimista. Deixa só os pessimistas vivos. Apedreja quem é corajoso. Então a glória do Senhor apareceu na tenda da revelação a todos os israelitas. Por hora é só, queridos. Nós temos aí o relatório dos espias. Trouxeram um cacho de uva carregado por 2 homens numa vara, de tão grande que era esse cacho. Maravilhoso. E tivemos a reação do povo, de chorar, de se lamentar, dizer que era melhor voltar para o Egito, que era melhor morrer no deserto. E nós temos a postura de Calebe e Josué dizendo assim, vamos prevalecer contra essa terra. O Senhor nos garantiu, Ele vai nos dar. Vamos fazer simplesmente o que o Senhor nos mandou. E termina com a manifestação de Deus, nos versículos 10 a 12, quando a glória do Senhor aparece e depois julga esse povo. Esse é um texto que fala de 2 atitudes. Fala de fé e fala de dúvida ou falta de fé. Então, dúvida, falta de fé, incredulidade é uma atitude. O que significa isso? Eu posso escolher se eu vou agir com fé ou vou agir com incredulidade. 12 espias vão à terra. Os 12 espias veem a mesma coisa. Eles veem os desafios, eles veem a beleza da terra, veem a bênção que é Canaã. Os 12 voltam, 10 resolvem difamar a terra, 10 resolvem fazer o discurso do medo, o discurso do não posso, o discurso da incredulidade, e 2 fazem o discurso da fé, alinhado com a promessa do Senhor. O que esse texto nos ensina hoje, que eu quero compartilhar com você? Porque a nossa vida cristã é o tempo todo um desafio entre a escolha de viver pela fé ou de viver com dúvida. É de viver com fé ou viver com incredulidade. Em primeiro lugar, você observou aí que a incredulidade se concentra nos obstáculos. É o que diz os versículos 28 e 29 do capítulo 13. Eles só viram os obstáculos. Não estou dizendo, eles compartilharam a questão de que havia gigantes, que eles eram como gafanhotos, que nessa terra os homens eram muito poderosos, e eles se concentraram nos obstáculos. Mas a fé enxergou as oportunidades.
Versículo 7 do capítulo 14 diz o seguinte, Josué e Calebe: a terra é extraordinária. Não podemos, em primeiro lugar, desobedecer a Deus, porque Ele já prometeu que a terra é nossa, e nós não podemos perder esta bênção. A fé, Ele diz, versículo 8, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará essa terra, apenas não sejamos rebeldes, só isso. Um se concentra naqueles soldados, homens preparados para a guerra assim, mas que Deus já prometera que eles venceriam. Não era nem para se preocupar com isso, era apenas para definir estratégia. Mas Josué e Calebe enxergam as oportunidades. Queridos, a incredulidade sempre vê as dificuldades, sempre olha para as circunstâncias e para os obstáculos, e nunca para Deus. A fé vê cada desafio de Deus como uma oportunidade. Quer dizer, é interessante, a fé vê em cada dificuldade uma oportunidade. A incredulidade vê em cada oportunidade uma dificuldade. Eles estavam diante de uma terra, fico imaginando, não é exagero, eles trouxeram um cacho de uva carregado por 2. Que uva que é essa, meus irmãos? Que coisa extraordinária! Que cacho de uva é esse? Eu nunca vi um cacho desse tamanho, mas lá tinha, do Vale de Escol. Skol não é nome de cerveja não, Skol. Tá? Então, ele disse que eles disseram, olha, trouxeram algo maravilhoso. Realmente assim, eu estou dizendo, é isso aqui que vocês vão encontrar lá, queridos. Então, a incredulidade jamais nos permite superar as dificuldades. A incredulidade, para o incrédulo, tudo na terra é difícil de conquistar, gigante difícil de vencer. É assim que acontece com a incredulidade. A incredulidade, ou a dúvida, a falta de fé, se preocupa com o problema, nos leva a meditar e concentrarmos somente neles. E nós comparamos os problemas com os recursos humanos que nós temos, aí falhamos. A fé, o que a fé faz? A fé, embora nunca minimize os perigos e as dificuldades da circunstância, da tarefa, porque fé não é ilusão. Fé enxerga a dificuldade. Fé vê o tamanho do problema, vê o tamanho do desafio. Mas depois que faz essa radiografia, tira os olhos da tarefa, do desafio e coloca os olhos em Deus. A questão não é o tamanho do problema, mas o tamanho do nosso Deus. A questão não é o tamanho da tarefa, mas o tamanho do Deus que deu a tarefa. Nós olhamos para Deus. Foi isso. Deus já prometeu. Antes deles conhecerem a terra, Deus disse, vocês vão herdar a terra. É só chegar e conquistar. Mas eles tiveram medo e se concentraram no problema. O que fez a diferença? Quando os 10 espias compararam os gigantes com eles, eles pareciam grandes demais. E não eram tão gigantes assim. Só eram pessoas de maior estatura. Não era ninguém de 20 metros de altura, viu gente? Não era ninguém, não eram gigantes. Gigantes eram grandão. Nós temos alguns gigantes aqui na igreja. Eram grandões, mas não eram fortes sim. Mas ali, eles olharam para esses homens e pareciam gigantes. Compararam com eles. Mas Josué e Calebe olharam para aqueles gigantes e compararam a Deus, e os gigantes pareceram pequenos. E eles dizem lá no capítulo Números 14, 9, o Senhor é conosco, não os temais. Eu creio que muitos conhecem a história do vendedor de sapatos. Uma história, uma ilustração, diz que uma empresa queria expandir os seus mercados e exportar. Então, começou a planejar aumentar a planta, aumentar a linha de produção, porque eles queriam exportar. E mandaram 2 consultores, 2 dos seus melhores vendedores para a Índia. E como a Índia é muito grande, mandaram um vendedor para o norte da Índia e outro para o sul da Índia. Tarefa deles, verificar como que era o mercado. E naquele tempo que ainda se mandava fax. Um deles chegou lá, numa região, logo mandou assim um fax. Chefe, cancela essa história de aumentar a planta, linha de produção, aborta o projeto, porque aqui na Índia ninguém usa sapato. Dias depois, o que estava na outra região da Índia mandou um fax para o chefe, sem saber do primeiro fax, mandou assim, chefe, acelera aí, aumenta a linha de produção, porque na Índia ninguém usa sapato. Mercado grande.
Um achou, não usa, ele falou assim, esse não usa, esse vai usar. Esse sabe usar o marketing. Exatamente a fé e a incredulidade. O que tem incredulidade fala assim, não tem jeito, sempre foi assim, não vai mudar. Aquele que tem fé, ele avança. A incredulidade afirma, não conseguiremos. É o que ele diz aqui, não conseguiremos. A fé afirma, com certeza, a expressão está lá. Não é só conseguiremos, com certeza. Um diz assim, olha, não conseguiremos, eu tenho dúvida que vamos conseguir. A fé diz assim, com certeza, porque a fé, o que lemos hoje? É a certeza das coisas que se esperam. A fé é a certeza daquilo que Deus prometeu, vai se cumprir. Ao verem as forças dos cananeus, eles disseram, não podemos. Os dois disseram assim, nós podemos e vamos conseguir. Pensa aqui um pouquinho, eu tenho mostrado essa foto para vocês aqui. Essa é a foto do Centro Esportivo Social em Curralinho dos Patos, no Ceará, sertão do Ceará. E nosso missionário José Onésio. Deixa eu explicar aqui, por que esse pé direito tão alto? É a garagem do ônibus da Igreja Sobre Roda. Tem um ônibus lá. Aí é a garagem do ônibus. Você está vendo do seu lado aqui, esquerdo são as salas e o direito é a garagem do ônibus. Ele já falou, deu testemunho aqui. Há um projeto inicial para construir 300 metros. Ele construiu 600 metros. Vamos lá, meus irmãos. Eu fui em agosto, eu e Edi fomos dar uma palestra lá na região. Cheguei lá, não tinha nada ainda. No dia que eu estive lá no terreno, ele só estava marcando ali o alicerce, preparando para o alicerce. Isso em agosto. Nós estamos em dezembro. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 5 meses. Ele tinha o dinheiro? Não tinha o dinheiro. Deus já abençoou a história do não cristão que deu terreno, outro não cristão que deu um primeiro Fusca que ele vendeu, não cristão, não é verdade? Esse irmão também disse para ele assim, olha, vou dar todo o dinheiro do material. E ele é um missionário esperto, falou assim, já que ele vai dar o dinheiro, em vez de 300 metros, eu construo 600, ele vai dar todo o dinheiro do material. Ele, é a benção, homem de fé. O homem falou, entendeu? Deu, entendeu? Aí ele deu, falou assim, está com 600. Ele precisa todo mês a mão de obra. Ele gasta 4.000 de mão de obra. E aí, tá aí, queridos, essa foto atualizada. Nós mandamos 4.000 para ele agora, para ajudar. Eu falei, vou pagar 1 mês de mão de obra. Mal sabia eu que para esse mês ele tem que pagar 12, porque ele resolveu acelerar a obra. Ele contratou mais pedreiro, ele precisa de mais 8. Eu mandei só 4. Só vou garantir, final do mês ele tem os outros 8. Tem, porque tem sido assim na vida dele, o que Deus tem usado a vida dele é um homem de fé. A incredulidade é assim, não conseguiremos. Gente, foi em agosto não tinha nada, nós estamos chegando em dezembro, já tem a data marcada pela fé, dia 9 de março ele inaugura, e inaugura mesmo, gente, inaugura. Ele já marcou, mas por quê? Porque não é a ideia dele, foi Deus que mandou ele construir. Esse é um projeto antigo, é um desafio. Lembra do desafio? Por que ele está construindo isso? Porque o promotor da cidade disse para ele um dia, missionário José Onésio, aqui no Ceará, um menino aos 10 anos começa a tomar cachaça, aos 12 anos é um dependente de álcool. O que o Senhor pode fazer por nós? Ele está construindo um centro para alcançar os meninos, vai ter projeto esportivo, vai ter projeto para as mães, ele quer ajudar uma comunidade. Então é um homem de fé. Então a fé diz, a incredulidade diz assim, nós não conseguiremos. A fé diz assim, nós conseguiremos. E se eu perder a visão de Deus, do poder de Deus, e só olhar para os meus recursos, eu não faço. Eu acho lindo quando ele diz assim, pastor, obrigado pelos 4.000, esse mês eu tenho que pagar 12. Amém. Vai conseguir os outros 8. Vai conseguir e vai pagar os pedreiros, porque ele quer acelerar a obra, porque ele tem um prazo 9 de março. Mas também, nós ouvimos o nosso missionário do Parque Vitória Church, lá em Málaga. Esse missionário, o templo é lindíssimo, gente, mas esse templo foi doado, foi construído pela Willow Creek, lá de Chicago. Na época, pastor Bill Hybels, há mais de 20 anos, 25 anos atrás, construíram um templo. Mas o trabalho não funcionou na Espanha. Então, lá ele construiu o templo, e o fato que durante muitos anos o trabalho ficou simplesmente ali marcando passos, com pouca gente. Pastor Gelson, há 6 anos
assumiu, juntamente com a sua esposa, o trabalho, a Cláudia, os filhos, Parque Vitória Church. Então, ele sabia que ele precisava fazer algo diferente nessa cidade, nessa região. A igreja está em Rincón de la Vitória. E lá ele quer fazer um trabalho. E começou. Esse terceiro andar eu conheci, que ele, embaixo, abaixo do estacionamento, nós temos uma academia de ginástica. Ele alcança a comunidade. Depois nós temos no outro andar uma quadra. Nessa quadra tem aulas ali para as crianças, tem esportes e tem o culto final de semana. Mas ele tinha um outro andar vazio, lugar de entulho. E Deus colocou no coração do pastor Gelson e da sua esposa: nós precisamos preparar mais missionários para a Europa. Por quê, queridos? Vejam só, o homem de fé vê o desafio. 7.500 cidades na Espanha, com mais de 5.000 habitantes, sem igreja ou presença evangélica. Não é batista não, evangélica. Pequenos municípios, precisando. Ele falou assim: eu vou fazer um curso de verão, vou treinar jovens que possam vir para cá. E ele começou, desafio. Queridos, essa igreja mal consegue ajudar no salário do pastor. Ele recebe da nossa igreja, de outras igrejas, mas ele resolveu assumir esse desafio de construir um seminário durante o verão. Essa placa aí, Parque Vitória Church, nossa igreja que deu para eles. Eles têm lá CrossFit, tem outras esportes lá, servindo ao Senhor. Mas o que levou uma igreja que está lutando a fazer um seminário, que é a escola de missões, escola missionária de verão, chamado La Base, que ele está fazendo lá, que ele quer alcançar a Europa para Jesus. Ele quer alcançar, a começar pela Espanha. É fé, queridos. E mais ainda, você sabe, abrir uma outra igreja para brasileiros no centro de Málaga, que também já é autossustentável. Queridos, é fé. A fé não olha para o desafio, olha para Deus. A fé afasta o olhar da grandeza da tarefa e olha para a grandeza do nosso Deus, que é muito maior do que a tarefa. Tem sido assim com José Onésio, com Gelson, tem sido assim com tantas outras organizações. Com a fé afirma, com certeza nós conseguiremos. E aí eu pergunto assim, quando a gente fala do Campus 2 aqui em nossa igreja, é fácil falar assim, amém, lá em Málaga, amém, né? Lá no Curralinhos dos Patos. E aqui para a nossa igreja? Esse desafio é grande demais? Tarefa é grande, mas se Deus mandou, vai dar o recurso? Amém? Vai dar o recurso. É um desafio grandioso, mas nós olhamos para aquele que nos mandou fazer a tarefa e que nós estamos bem atrasados, viu? O Zé Onésio tem que vir para cá para mostrar que em 8 meses está resolvido, tá? Porque muitas vezes isso é o complexo de gafanhoto, queridos. Complexo de gafanhoto. O que é complexo de gafanhoto? É aquela, hoje, os especialistas usam essa expressão mesmo, é ver os desafios como insuperáveis. Eles olham assim, nós somos que nem gafanhotos, pequenos demais. É senso de fraqueza. Complexo de gafanhoto é visão distorcida da realidade. Que nós olhamos só o problema. Sempre que abandonamos um desafio dado por Deus, por medo de não possuirmos recursos para fazer, nós estamos adotando o complexo de gafanhoto. Sabe o que nós temos que olhar? Nós temos que olhar para Deus que é dono do cofre. Diz a Bíblia lá em Ageu, Deus diz, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Então ele é o dono do cofre. Ele tem tudo, queridos. Então quando nós damos um passo de fé, mediante uma ordem dele, nós não precisamos ter o complexo de gafanhoto. Nós podemos acreditar que ele vai fazer. A incredulidade deprecia a bênção de Deus. Ao invés de olhar para o cacho de uva, ao invés de olhar da terra que mana leite e mel, ficar olhando os inimigos que seriam expulsos. Eles depreciaram. Mas a fé aprecia a bênção de Deus. Eu gosto da expressão. Eles, Josué e Caleb, definiram a terra com apenas uma expressão. A terra é extraordinária. A terra é extraordinária. E eles apreciavam essa terra. A incredulidade, o texto mostra que gerou desânimo. Começaram a chorar, dizendo que não seriam capazes. O Deuteronômio fala sobre isso também, que o povo, os espias, conseguiram
colocar no coração do povo, roubar deles a coragem. Eles destilaram medo. E eles ficaram com medo ao ouvir aquele relatório. Porque disseram assim, não vamos, não vamos. Pode imaginar uma assembleia pública. Eles ficaram com medos. Esses espias, tomados pelo complexo de gafanhoto, espalharam o medo sobre o povo. É interessante, queridos. Medroso nunca é bom companheiro, viu, gente? Medroso, por favor, você tem algum companheiro medroso, não saia com ele. Medroso não te ajuda. Tá? Sai com alguém corajoso. E a Bíblia tem regras. Por exemplo, a Bíblia diz que o medroso era proibido de ir à guerra. Sabia? Tem 2 grupos de pessoas que não podiam ir à guerra. Se você acabou de casar, não vá para a guerra. Não vá para a guerra porque pode ser que tua mulher fique viúva. Fique 1 ano de folga. 1 ano, boa ideia. 1 ano, curta o casamento. Tá? E diz também, se você comprou uma terra e não desfrutou ainda, curta a terra. Mas ele diz um outro grupo. Quando se fazia a convocação para a guerra, ele perguntava assim, tem algum que está com medo? Alguém que está com medo? Se está com medo, pode dar baixa. Fica por aqui, vai atrapalhar, porque medroso, além de não ajudar, vai atrapalhar. Pode imaginar alguém na guerra dizendo assim, não vai dar. Não, avança não, recua. Não vai ouvir, então ele diz, é proibido. Olha, Deus era compassivo, entendeu? É melhor deixar o medroso em casa do que atrapalhar e espalhar o medo entre os que se preparam e confiam em Deus para ganhar a vitória. O medo é contagioso. Então, querido, vou dizer a você, nós devemos ser corajosos. Vou dizer para você, os cristãos deveriam ser o povo mais corajoso e confiante do mundo, mas não tem sido assim. As pessoas do mundo, ontem tivemos aula com o Ebenezer Bittencourt, a nossa liderança, ele falando sobre isso, dando essa dica. Nós muitas vezes no nosso negócio, nós arriscamos, temos coragem, fazemos o cheque, fechamos negócio. Quando é igreja, para aprovar R$500, meu Deus do céu, tem que pensar, não, será que vai dar, não vai fechar a conta? Se Deus mandou. Nós aqui, queridos, estamos quase zerando o nosso fundo missionário, mandando oferta para todo mundo. Não é que abrimos o cofre no bom sentido. Eu e o Ricardo aqui orando, porque a fila de pedido é imensa. Quem precisa? A quem vamos ajudar? E Deus tem dado esses recursos, queridos. O povo cristão precisa ser o povo com mais fé, mais corajoso, porque Deus é dono dos recursos, queridos. Mas não podemos ser medrosos. Brennan Manning, no livro Confiança Cega, ele diz o seguinte, você não precisa de mais conhecimento sobre fé. Você já tem conhecimento para os próximos 300 anos. A coisa mais urgente na sua vida é confiar no que você já recebeu. Nós não precisamos de mais uma lição de fé, nós precisamos confiar naquilo que o Senhor já revelou. A incredulidade paralisa e causa medo, mas a fé inspira coragem. A terra é extraordinária. Se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos dar essa terra porque Ele já prometeu. Simplesmente não sejam rebeldes, não sejam medrosos, vão adiante. Foi o que Ele compartilhou. A incredulidade, queridos, traz o castigo de Deus. Diz a Bíblia que o Senhor prometeu o seguinte, ok, vocês então não confiam que eu posso ajudá-los a conquistar a terra que eu vou lhes dar? Então todos vocês que não creram vão morrer no deserto. Por isso que eles depois rodaram mais 38 anos, no total 40 anos no deserto. Até que aquela geração morreu. E Deus disse, e os seus filhos, que vocês disseram assim, eles vão morrer, eu vou preservar a vida deles. E eles vão entrar e possuir a terra de 20 anos para baixo. E só 2 servos meus entrarão na terra, Josué e Calebe. A incredulidade, irmãos, a falta de fé rouba a bênção de Deus. Mas a fé resulta sempre em bênção de Deus. Josué e Calebe. Josué, querido, você sabe da história, ele passou por essa caminhada, mais os 40 anos do total no deserto, e quando ele estava com 80 anos, lembram disso? Olha, vocês que têm 80 anos, lembrem disso. 80 anos, quando agora eles estão diante da terra, para tomar a posse da terra, ele chega para Josué e fala assim, Josué, lembra que Deus nos prometeu? Lembra que
Deus prometeu que teria uma parte nessa terra, eu quero a minha parte. E outra coisa, só me entrega, deixa que eu conquisto, não preciso nem de ajuda. Porque eu tenho 80 anos, mas eu estou tão forte como eu tinha 40. Não precisa nem de ajuda para conquistar. Me dá aqui minha parte e eu vou conquistar essa terra. Ele falou assim, eu estou tão forte, porque a fé nos mantém firmes. A fé resulta em bênção. A fé é uma atitude, como a incredulidade é uma atitude. Senhor, muda a minha atitude. Senhor, substitua a atitude de dúvida, de incredulidade, pela atitude de fé. Sem fé, diz a Bíblia, é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Senhor, muda a minha atitude. E eu quero compartilhar com vocês duas aplicações hoje à noite. Primeira pergunta é, você tem andado por fé ou por vista? Em outras palavras, você está andando por aquilo que Deus lhe disse que é para fazer? Ou você está pedindo garantias? Não, Senhor, tem que me mostrar aqui, eu vou dar o passo de fé se o Senhor me mostrar. Ou você tem que confiar quando Deus diz assim, faça como José honesto. Faça, você faz. Você tem andado por fé ou por vista? Ou você está pedindo garantias para Deus? Deus é a garantia, queridos. Deus é a garantia. Não é outra garantia. Você está fazendo aquilo que Deus manda ou você está esperando mais algum sinal? Eu vou dizer, sinal não vai aparecer não. Você vai morrer na incredulidade. Porque Deus, quando Ele diz, Ele manda obedecer. Pense agora no maior desafio que você está enfrentando. Essa circunstância está ampliando ou diminuindo a sua fé? Qual é a tarefa grandiosa que você enfrenta agora? Qual é o problema? Qual é o desafio grandioso? Esse desafio, essa tarefa, esse problema está ampliando a sua fé, como de Josué e Caleb, olha, é extraordinária, vamos lá. Ou está diminuindo a sua fé e você está recuando com medo do que tem que enfrentar? Mais ainda, e a nossa igreja? Nós temos andado por fé ou a igreja tem vivido na zona de conforto? Temos que pensar em todas as áreas. É passo de fé ou é zona de conforto? Você sabe essa data, o que significa essa data aí? Tinha que saber. Há 9 anos atrás eu assumi como pastor da igreja do Cambuí. Completei 9 anos. Então tem que me aguentar até os 10 pelo menos. A gente renova por mais 10, dá 20. Tá? Ok, mas vamos lá. Essa semana agradeci a Deus porque dia 5/12/2009 eu assumi o pastorado da Igreja Batista do Cambuí. E quero dizer a você que passado 9 anos, como foi desde o começo, eu não estou aqui por acaso. Eu não quero aqui de paraquedas. Ele tem toda uma história que eu não preciso contar. Eu estou aqui porque Deus disse assim, é lá que você vai. Antes de vir para cá, eu disse não para 3 convites. Porque me convidaram e eu sabia que eu vinha para cá. E eu não tinha esse convite. Entendeu? Mas Deus me chamou para cá. E eu vim para cá. Uma das coisas muito claras para mim, em termos de ministério aqui, é que eu queria potencializar o trabalho missionário dessa igreja. Essa igreja sempre teve amor pela obra missionária, já fazia obra missionária, na época tinha 5 missionários, nós temos hoje mais de 20. Nós sabíamos que nós podíamos trabalhar potencializando a igreja em termos de missões. E Deus tem sido bom nesse aspecto. Mas apenas um aspecto. Eu sinto que minha contribuição agora também é que nós precisamos investir, como temos feito, na nova geração. Que é a igreja não do amanhã, mas de hoje, a nova geração. As igrejas que não investirem na nova geração vão envelhecer e vão esvaziar. É assim qualquer movimento nos Estados Unidos, no Brasil, igrejas morrendo porque esquecem da nova geração, jovem até criança, ou de criança até jovem. Nós estamos investindo, entendemos que queremos investir nos próximos anos muito pesadamente nessa questão da nova geração. E eu estou aqui dizendo o seguinte, eu quero caminhar com a igreja pela fé. E que aquilo que Deus mandar fazer em qualquer sentido, financeiro, desafio logístico, desafio de mudanças, eu estou disposto a obedecer. E eu espero que você também. Ninguém vai aqui fazer loucura, mas aquilo que Deus nos mandar fazer, eu quero dizer que eu vou fazer. Se você, não, pastor, não faça não, então por favor me avisa que eu vou para outro lugar. Porque eu tenho convicção que eu estou aqui para desafiar a igreja, a liderança da igreja, a igreja, para nós avançarmos. Então, como diz o pastor Brandão na Junta de Missões Nacionais, com Deus nós vamos avançar e jamais recuar.
E cada passo de fé. Querido, sabe o que acontece com o dinheiro dessa igreja? Cada vez que a gente tira um dinheiro para a obra missionária, Deus manda mais. Quando eu era garoto, mamãe contava uma história para nós crianças dormirmos, e que talvez alguns conhecem, aquela história da lata de biscoito, que era uma história que havia uma família muito pobre e que a mãe ia dar o biscoito para os filhos e que às vezes à noite ela dava o último biscoito. Mas quando ela acordava de manhã, ela estava cheia outra vez. Ela dava biscoito para os filhos, acordava no dia seguinte tinha mais biscoito. Dizendo do mistério da multiplicação. Hoje, cada vez que a nossa igreja faz um investimento financeiro, em qualquer área, Deus dá mais. E eu vou dizer a você, não tem alegria maior, nós compartilhamos alguns com vocês aqui, alguns testemunhos. Mas eu ouço toda semana. Como é bom um missionário me ligar dizendo assim, obrigado por esse recurso que você nos mandou. Pastor Paulo nos agradeceu, já vamos falar daqui uns domingos, sobre a bênção dos presentes de Natal lá na Asbaf, que ele agradece a igreja, o que a igreja fez. O pastor Paulo passou 2 meses na UTI, entre a vida e a morte, e Deus o salvou. Ele está fazendo um trabalho extraordinário em Hortolândia, uma igreja pequena. Como, por exemplo, um missionário me liga a semana e diz assim, pastor Elias, caiu R$1.000 na minha conta, a igreja mandou por engano. Porque aí eu falei assim, não, foi engano do pastor Ricardo, o engano dele que queria abençoar a sua vida essa semana com uma oferta de Natal. E ele ficou feliz por R$1.000. R$1.000, querido, vou dizer para você, 80% do salário dele, tá? E ele agradeceu, foi uma oferta. Eu falei assim, é um engano, sim, um santo engano. Nós mandamos porque queremos investir no seu trabalho. Irmão que agradeceu porque pagamos o curso dele no Instituto Haggai. E a gente vai investindo. O Zé Honesto, mandamos para ele oferta. E tantos mais. Gelson agora precisa comprar um carro. Um alvo dele é levantar 10 mil euros, cerca aí de 40 mil reais. Nós vamos entrar com uma parte. Outras vezes vão ajudar. Nós vamos ajudar. Porque é bom ver um telefone dizendo assim, obrigado por vocês investiram na obra missionária. E cada vez que a gente tira, aparece mais. Deus tem dado. Queridos, quando o pastor Fernando Brandão chegou aqui na nossa igreja, pediu uma oferta para os venezuelanos, você lembra? E alguns falaram assim, nós vamos ajudar os venezuelanos. Aí um irmão conversou com ele, e aí falei, pastor Brandão, agora você me manda o valor, manda o valor, que aí eu vou pedir para ver quanto esse irmão vai ajudar. Aí eu liguei para esse irmão, na terça-feira, porque o pastor Brandão mandou o valor. Isso tinha sido domingo. Liguei, irmão, olha, o pastor Brandão passou o valor, 4 mil e pouco. Quanto você vai ajudar? Ele falou assim, já depositei 4 mil ontem. Falei, tá bom, irmão, mas e o mês que vem? Não, eu vou dar mais 4 mil todo mês. Aí tinha um outro irmão que queria ajudar. Ela falou assim, mas já consegui. Eu falei, não, mas eu vou ajudar do mesmo jeito. Está ajudando Cristolândia e outros projetos. É Deus dando, queridos. Irmãos fazem com amor, Deus vai dando recursos, vai dando recursos, vai dando recursos e vai abençoando. Quero dizer a você que nós temos uma caminhada de fé. Então, é mais fácil duvidar, porque duvidar é atitude passiva. É desafiador confiar, porque duvidar nos deixa na zona de conforto. Confiar nos leva a escolher riscos. Dezembro do ano passado, sentei com a nossa liderança e eu dei uma palestra chamada O X da Questão e nós fizemos uma declaração de fé naquele mês de dezembro de 2017. É o seguinte, como liderança e como igreja, nós faremos aquilo que o Senhor nos ordenar. Abandonaremos aquilo que Ele nos mandar abandonar. Eliminaremos o que não é o melhor. E acrescentaremos o que for necessário, a fim de fazer com que Sua glória seja conhecida no mundo, não importa o que isso vai nos custar. Amém? Palavra do David Platt, que até pouco tempo era o presidente da International Mission Board, ajuda de missões estrangeiras ou mundiais da Convenção do Sul dos Estados Unidos. O David Platt falava sobre isso. Nós faremos aquilo que o Senhor nos ordenar. Nós abandonaremos aquilo que Ele nos mandar abandonar. Eliminaremos o que não é melhor. E acrescentaremos o que for necessário, a fim de fazer com que Sua glória seja conhecida no mundo, não importa o que vai nos custar. Queridos, meu testemunho pessoal, jamais confiei em Deus e me arrependi. Às vezes os desafios são enormes. Jamais confiei no Senhor na vida pessoal e pastoral e a fidelidade de Deus não foi marcante na minha vida. Fé é uma atitude que se desenvolve, queridos.
à medida que nós caminhamos obedecendo a Deus. Hoje minha oração é: Deus, substitua a atitude de dúvida pela atitude de fé. Senhor, muda a minha atitude.